Deixa eu ver aqui. Começo a gravar. Então, boa tarde a todos, né? Boa noite. Eu, professora Viviane, presidente da comissão examinadora, abro a sessão pública para a defesa do trabalho de conclusão de curso, o porte das empresas como elemento desafiador para a implementação do plano de fechamento de mina, a ser defendido pela aluna do curso de graduação em Engenharia de Minas da UFMG, Poliana Nayara da Rocha Reis. Eu quero agradecer, né, aos membros da banca examinadora, os engenheiros de Minas Celso Reis e Ricardo Figueiredo, pelo aceite cordial em fazer parte, né, desta comissão examinadora na avaliação do trabalho de conclusão de curso. Então, Poliana, eu passo a palavra para você, né, para que possa dar início à sua defesa e quero desejar também uma excelente apresentação. Obrigada, Vivi. Boa tarde, boa noite a todos da banca e a todos os presentes. Eu vou compartilhar a minha tela, então. Bom, você me fala aí, Vivi, se está aparecendo. Certinho. Aí não esquece de ocultar aquela barrinha, né, quando ela aparecer. Sim, ela apareceu, eu acho que eu já ocultei, ela sumiu. Ah, isso, está certinho. Tá aparecendo certinho aí a apresentação? Sim, está aparecendo. Bom, eu vou apresentar para vocês, então, o meu trabalho de conclusão de curso, que é o porte das empresas como elemento desafiador para a implementação do plano de fechamento de mina. Esse trabalho ele foi feito em forma de artigo, com a colaboração da professora Viviane, que é a minha orientadora, o professor Hernani Lima, da Universidade Federal de Ouro Preto, e o professor Pedro Casagrande, também da UFMG. O nome do trabalho, né, o porte das empresas, como elemento desafiador para a implementação do plano de fechamento de mina. E eu vou fazer uma breve introdução e falar sobre o objetivo desse trabalho. A motivação desse trabalho, ela veio sobre entender como é a mineração abandonada no quadrilátero ferrífero, uma vez que essa mineração ela é muito associada às grandes empresas, né, a mineração de ferro principalmente. Bom, como introdução, então, a gente vai falar o que é o fechamento de mina, né? E ele é o nome dado ao conjunto de atividades executadas na fase final do ciclo de vida de uma mina. Ele é representado, então, por um projeto acordado entre as partes envolvidas sobre o uso futuro da área que foi transformada pela mineração. O responsável por esse projeto deve ser a própria empresa de mineração. E as atividades de reabilitação incluem, por exemplo, a remoção de equipamentos, a estabilização de taludes, entre outros. A Constituição Federal de 1988, ela exige, na forma de lei, um estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de qualquer obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Então, por muitos anos, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, o PRAD, ele funcionou como um instrumento legal mais próximo do que seria um plano de fechamento de mina. A concepção de fechamento de mina mesmo, ela é recente. Ela surge só em 2011, por meio das normas reguladoras da mineração. E a gente vai falar sobre essas normas um pouquinho mais à frente. Por se tratar de uma legislação recente, não é incomum encontrar nem no Brasil e nem em outros países empreendimentos abandonados que carecem de medidas mitigadoras ou que forneçam um novo uso para o solo. Segundo dados do Anuário Estadual Mineral, cerca de 96% dos empreendimentos que compõem o setor mineral em Minas Gerais são de médio e pequeno porte. Então, o objetivo desse trabalho é correlacionar e caracterizar as áreas abandonadas pela mineração com o porte da empresa que atuou naquela área e identificar possíveis soluções para o fechamento dessas minas. Para isso, foi utilizado o levantamento mais recente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, sobre as minas paralisadas e abandonadas no estado de Minas Gerais, empregando-se o quadrilátero ferrífero como limite de estudo de caso, devido à sua tradição em mineração. Bom, sobre as minas abandonadas, segundo a deliberação normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, uma mina abandonada é um empreendimento com atividade de extração mineral inativa, sem previsão de reinício da atividade, sem medidas de controle ou monitoramento ambiental, caracterizando o abandono do empreendimento, no qual o processo de fechamento está incompleto ou ausente. Quando o responsável pela mineração ele não pode ser localizado, essa mina é considerada uma mina órfã. Ambientalmente falando,
A preocupação mundial com o meio ambiente, ela toma notoriedade mesmo a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972. Ali surge a ideia de conscientizar mesmo a humanidade sobre o uso e proteção dos recursos naturais. Essa conferência foi tão importante que ela resultou, no ano seguinte, em 1973, na instituição da Secretaria Especial do Meio Ambiente, aqui no Brasil, né? Mas, até então, nada foi falado nem voltado para a mineração especificamente. Em 1989, o decreto número 97.632 vem com obrigatoriedade para os empreendimentos minerários de apresentar um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental, o EIA e o RIMA, bem como a submissão de um PRAD para o órgão competente. Até então, ainda assim, não tinha nada relacionado diretamente com o fechamento de mina. O fechamento de mina mesmo, ele surge como conceito apenas em 2011, a partir da NRM 20 e a NRM 01. A NRM 20, ela tem por objetivo definir os procedimentos administrativos e operacionais, caso a mina seja fechada, enquanto a NRM 01, ela exige que o plano de fechamento de mina faça parte do plano de aproveitamento econômico, mas ainda falha em estipular prazos. Não existe um prazo definido para a execução desse plano. Apenas em 2018, com o decreto 9.406, que surge uma data limite para a execução desse plano de fechamento de mina. Esse plano, então, ele tem que ser efetuado após o término das operações e antes da extinção do título. Então, diante desse cenário de uma atividade extrativista que é iniciada há séculos, né, e uma legislação regulamentadora tão incipiente, não apenas no Brasil, assim como no mundo, é que surgem as minas abandonadas. Dados estatísticos mostram que no Canadá existem cerca de 10 mil minas abandonadas. Nos Estados Unidos, aproximadamente 500 mil minas. Na África do Sul, 6 mil minas. No Chile, em torno de 492 minas. No Brasil, uma dificuldade para esse trabalho foi encontrar dados estatísticos que falassem de todo o território nacional. Então, em Minas Gerais, somente em Ouro Preto, já foram identificadas 109 entradas independentes de minas subterrâneas. Segundo o cadastro da FEAM, 400 minas estão paralisadas ou abandonadas no estado. Esses empreendimentos, eles possuem uma grande variabilidade quanto ao tipo de material extraído, o porte e o tempo de existência. Então, é necessário que seja encontrada uma solução que seja coerente com as características de cada empreendimento, né? Levando em consideração a área impactada e o risco que eles oferecem à população. Sobre o porte das empresas, bom, nós vamos ver aqui duas classificações. Uma classificação, segundo a Agência Nacional de Mineração, a ANM. A ANM classifica o porte da empresa de acordo com sua produção bruta anual. Se ela for maior do que 1 milhão de toneladas, o empreendimento é considerado como sendo grande. Se estiver entre 100 mil e 1 milhão de toneladas, é médio. Entre 10 mil e 100 mil, pequeno. E abaixo de 10 mil toneladas seria uma microempresa. Já o órgão estadual ambiental, ele leva em consideração não apenas a produção anual bruta, ele leva em consideração outros fatores, como o tipo de lavra, a substância lavrada, a forma de disposição do rejeito estéreo, a área útil em hectares para pilhas, o volume em metros cúbicos para disposição dentro da cava e a extensão em quilômetros das estradas para o transporte de minério. A diferença existente entre essas duas classificações é devido ao parâmetro utilizado em cada uma delas. O órgão ambiental, ele se preocupa com as alterações topográficas, né? Enquanto a ANM, como órgão responsável por baixar as normas e exercer a fiscalização sobre a arrecadação da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, que incide sobre a receita bruta do empreendimento, ela utiliza como um critério classificatório, então, um critério mais ligado a questões econômicas. E uma vez que essa quantidade de minério produzido é um dado rastreável, ele reflete as condições financeiras do empreendimento, para esse trabalho, então, foi utilizada a classificação de porte segundo a ANM. No Brasil, nós temos empresas de pequeno, médio e grande porte, né? As empresas de pequeno porte são aquelas que estão mais relacionadas aos bens minerais utilizados no setor da construção civil, como os agregados e as rochas ornamentais.
Um dado interessante é que depois da água, os agregados são os materiais mais consumidos no mundo, e eles respondem por cerca de 2/3 do total da produção mineral mundial. Já as empresas de grande porte são aquelas associadas às commodities metálicas. Só no ano de 2017, esses empreendimentos foram responsáveis por 80% do valor total da produção mineral brasileira. Isso deu um montante de 88,5 bilhões de reais. Só em Minas Gerais e Pará foram os estados responsáveis por 90% do valor da produção. Então, essas empresas, elas geram uma receita muito elevada. E esses empreendimentos de grande porte, pequeno porte, eles apresentam uma composição estrutural completamente diferente. E por isso os empreendimentos grandes, eles são capazes também de realizar grandes projetos de fechamento de mina. Como exemplo, nós temos aqui em Belo Horizonte, o Parque das Mangabeiras. O Parque das Mangabeiras, ele é uma área originalmente pertencente a uma mineração de ferro, a Ferro-Bel. Ele é um exemplo de fechamento de mina bem sucedido e que foi financiado pelo poder público. Para aquele momento, né, para aquela época, essa era considerada uma mina de grande porte. Um outro exemplo, nós temos a Ópera de Arame, em Curitiba. Essa Ópera de Arame, ela é um teatro com capacidade para 2.400 espectadores, e ele é construído em uma estrutura tubular, teto transparente, uma estrutura bem moderna. Ele foi construído no Parque das Pedreiras, e ele se destaca por ter sido uma pedreira chamada João Grava. Em 1922, essa pedreira foi revertida, né, em parque. Um outro exemplo que nós temos é o projeto Águas Claras, da Vale. Esse projeto, ele objetiva transformar uma antiga área das minerações brasileiras reunidas, a MBR, em um centro urbano residencial e comercial na região de Nova Lima, com a criação ainda de um museu, um centro cultural, um parque para feiras de exposições, tem toda uma área comercial e hotéis voltados para comércio e para o turismo. Deixa eu pegar meu apontador. Aqui a gente pode ver a área da cava. Inclusive, a área que era da cava, aqui mesmo, da cava de Águas Claras, ela vai ser transformada em um lago que pode ser utilizado como área de lazer. Planejamentos dessa magnitude, eles são excludentes às minerações de pequeno porte, uma vez que eles possuem um custo significativo. E isso tem que ser levado em consideração. Como estudo de caso, então, vai ser a mineração abandonada, né, no quadrilátero ferrífero. Sobre o quadrilátero ferrífero, ele é uma região, então, situada no centro-sul de Minas Gerais, com uma extensão aproximada de 7.000 km². O quadrilátero ferrífero ele é considerado um dos territórios mais importantes para a produção de minérios no mundo, devido à sua variabilidade e abundância mineral. A gente pode ver aqui no mapa, esse nome ele vem devido à disposição das serras, né? No flanco norte, a gente tem a Serra do Rola Moça, Serra do Curral e da Piedade. Aqui no flanco oeste, a Serra da Moeda, no flanco leste, Caraça e Gandarela, e no flanco sul, a Serra de Ouro Branco e de Ouro Preto. O quadrilátero ferrífero, ele abriga depósitos de diversos tipos, ferrosos, auríferos, gemas, minerais industriais, uma variabilidade muito grande. E o início da sua exploração, ele se deu no final do século XVII, com a descoberta do ouro, dando início ao ciclo do ouro, que tem uma duração aproximada aí de 100 anos, né? Embora esse período seja muito importante, de novo, tem-se que se destacar que a produção mineral no quadrilátero ela é diversificada. De commodities metálicas, a gente tem bauxita, manganês, ferro, nióbio, as não metálicas, pedras ornamentais, areia, calcário, agregados, gemas como topázio, diamante, esmeralda. Um ciclo muito importante que vem logo após o ciclo do ouro é o ciclo do ferro e do aço. A produção de ferro ela se torna expressiva a partir do século XX. Em 2017, o ferro, né, ele é tão importante que dados mostram que a produção de minério de ferro no Brasil foi equivalente a 71,1% da produção total de substâncias metálicas. Isso corresponde a aproximadamente 63 bilhões de reais. E desse montante, Minas Gerais é responsável por 59% do total, né, 37 bilhões. Enquanto a produção de não metálicos gerou uma receita aproximada de 3,5 bilhões. Nessa região, então, de vocação intensa para mineração, é que a FEAM realiza o seu primeiro cadastro de minas paralisadas e abandonadas no estado de Minas Gerais. Foi realizado em 2016.
Esse estudo ele apresenta 400 minas dos mais diversos tipos, trazendo informações sobre as áreas impactadas e uma proposta para classificação da sua vulnerabilidade ambiental. Essa proposta ela é tida como pioneira, né? E ela tem um objetivo de aprimorar os procedimentos de reabilitação das áreas degradadas e o próprio fechamento de mina. Mas esse cadastro ele não traz informações como porte e alguns outros. Então, por isso, nós fizemos uma classificação quanto ao porte das empresas dentro do quadrilátero. E a metodologia foi a seguinte: o quadrilátero ele configura como a região mais mapeada pelo estudo realizado pela FEAM. Ele possui 52 minas classificadas como paralisadas com controle ambiental, paralisadas sem controle ambiental ou abandonadas. As minas paralisadas com controle ambiental elas foram excluídas da análise desse artigo, desse estudo, por não apresentarem necessariamente um passivo ambiental instalado. Então, o nosso critério foi a negligência, o que resultou em 26 empreendimentos, né, 50% aí do total no quadrilátero. As minas, então, foram adicionalmente classificadas quanto ao porte, quanto ao regime de extração e a fase atual. Aqui no mapa, nós podemos ver a localização das minas no quadrilátero, as minas do levantamento da FEAM, né? Em vermelho, nós temos as minas abandonadas, em azul, as paralisadas com controle ambiental, e em amarelo, as paralisadas sem controle ambiental. Bom, como que foi feito, então, essas classificações, né? Essas minas, divulgadas pela FEAM, elas foram analisadas de acordo com o processo ANM ou com o processo da Copan. Pela análise do processo ANM, foi possível definir o regime autorizativo de lavra e a fase atual do empreendimento. Por meio da análise do processo Copan, é possível ter acesso a documentos como o RIMA, o formulário de orientação básica, o formulário de caracterização do empreendimento, entre outros, que fornecem a produção bruta anual planejada. Na falta desses documentos, seja por não carregarem no site no dia da pesquisa, da consulta, né, ou pelo fato de não terem sido disponibilizados, o CNPJ da empresa, então, ele era consultado no processo ANM e buscas realizadas na internet. E aí era definido o porte, caso não fosse possível, o porte foi definido em função do capital social da empresa ou da portaria 155. Eu vou falar da portaria 155 daqui a pouco. Os empreendimentos do tipo microempresa ou EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, foram classificados como pequeno porte. E foi estabelecido que as empresas cujo capital social fosse maior que 500 mil, eles seriam classificados como médio porte. E um outro critério utilizado para a classificação do porte foi a guia de utilização. E aqui que vai entrar, então, a portaria 155, né? A guia de utilização, a AGU, ela é uma autorização de extração de substâncias para fins de comercialização durante a fase de pesquisa mineral. Porém, devido a questões de morosidade da ANM para analisar os processos minerários, a AGU, que era para ser utilizada apenas na pesquisa mineral, ela tem sido utilizada como um título precário de lavra. E a portaria 155, que aprova a consolidação normativa da ANM, ela define que para a emissão da AGU tenha uma quantidade máxima de substâncias minerais a serem explotadas. E essa quantidade, ela é inferior ao que é considerado de grande porte. Então, a emissão de guias de utilização, ela está intimamente associada a pequenas e médias empresas. Após a análise das empresas, elaborou-se, então, uma tabela. A banca teve acesso ao trabalho, então, vocês tiveram acesso à tabela completa, que apenas a título de ilustração, né? Nós identificamos as empresas, colocamos o processo, o número do processo ANM, qual foi o porte, a situação dessas empresas, se ela está abandonada ou paralisada sem controle ambiental, qual o regime de lavra, qual a fase atual, o município em que elas se encontram e a substância lavrada. Bom, os resultados e discussões. O levantamento realizado pela FEAM, ele aponta que dentre as 400 minas no estado, 196 foram classificadas como abandonadas e 134 como paralisadas sem controle ambiental, ou seja, 82% dessas minas, elas estão abandonadas ou paralisadas com algum passivo ambiental instalado, possivelmente com algum passivo ambiental instalado.
Dentro do quadrilátero ferrífero, 26 áreas de mineração encontram-se no estado de abandono ou paralisadas sem controle ambiental, de acordo com dados da FEAM. Essas minas estão localizadas no quadrilátero, conforme vocês podem ver. Aqui na legenda, as bolinhas, né, correspondem ao tamanho do empreendimento, então as maiores são aquelas de grande porte, as intermediárias de médio e as pequenas de pequeno porte. As vermelhas são as abandonadas e as amarelas são os empreendimentos paralisados sem controle ambiental. 24 dos 26 empreendimentos são de pequeno ou médio porte. Então, 92% desses empreendimentos são de pequeno e médio porte, né? Um número significativo. 3 empreendimentos encontram-se abandonados, 50% aqui então. 5 deles não possuem identificação do regime autorizativo de lavra ou guia de utilização por meio dos processos da ANM, o que indica, então, a possibilidade de serem lavras ilegais. 19% das minas que foram analisadas. E das 16 áreas que estavam dentro de um regime autorizativo de lavra, apenas 6 tinham como obrigatoriedade a apresentação de um plano de fechamento econômico, plano de fechamento de mina, junto ao plano de aproveitamento econômico. O que significa, então, que 77% dos empreendimentos não possuem a obrigatoriedade de um plano de fechamento de mina. Isso pode gerar, potencialmente, áreas abandonadas, né? Uma vez que não existe uma receita destinada para esse fim desde a concepção do empreendimento. E, adicionalmente, 2 minas, elas foram classificadas como manifesto de mina. E o manifesto de mina, ele é um termo decorrente do Código de Minas, de 1934, que diz que após ele definir, né, as jazidas como um bem imóvel e distinto, não integrante do solo, ele diferencia as minas, as jazidas, na verdade, como sendo conhecidas ou desconhecidas, né? Sendo as que são conhecidas, os proprietários do solo, onde se encontrarem, ou a quem for por legítimo título, passam a ser, então, donos dessa área, da jazida. E as minas elas precisam ser, então, quando elas são conhecidas, elas têm que ser manifestadas. Daí surgiu esse nome, né? São as minas manifestadas. Elas deveriam ser manifestadas ao poder público para evitar fraude no sistema, coisas desse tipo. Logo, os manifestos de minas são considerados como títulos de propriedade. E o decreto 9.406, ele diz que é a responsabilidade do minerador a recuperação ambiental das áreas degradadas. Logo, entende-se que essas áreas também têm obrigação do plano de execução, de executar um plano de fechamento de mina, ou, no mínimo, um PRAD, né? Conclusões. Embora essa iniciativa da FEAM ela possa ser considerada pioneira, o cadastro de minas paralisadas e abandonadas, realizado em 2016, ele é deficiente em pelo menos 2 aspectos: o número de empreendimentos cadastrados e a não continuidade do trabalho, resultando em dados não atualizados. Enquanto o catálogo ele aponta 400 minas em todo o território estadual, apenas no município de Ouro Preto já foram identificadas mais de 100 entradas de minas consideradas órfãs. Então, existe uma disparidade muito grande entre o valor real e o valor apresentado pelo estudo, pelo levantamento. Para solucionar esse problema, né, indica-se, então, a criação de um órgão, uma instituição, ou mesmo uma diretoria dentro da ANM, que seja responsável pela gestão de áreas abandonadas em todo o território nacional. Esse órgão, além de manter a base de dados atualizada, ele poderia apontar áreas prioritárias, baseando-se em aspectos não apenas ambientais, mas também humanos, né? Uma vez que essas áreas elas apresentam risco à sociedade. Sugere-se também a criação de um fundo para o fechamento de mina, administrável pelo próprio órgão, né? Para financiar as áreas que tiveram sua atividade mineira iniciada sem o planejamento inicial e que, por algum motivo, não conseguiram dar continuidade aos trabalhos idealizados. Dos 26 empreendimentos abandonados no quadrilátero ferrífero, 24 foram classificados como pequeno ou médio porte. Apesar de pequeno, o número mostra-se representativo. Então, considerando esse horizonte mineral, que ele é constituído em sua maioria por empresas de pequeno e médio porte, que causam distúrbios ambientais menores quando comparados àquelas de grande porte,
Espera-se que a resolução vindoura da ANM estabeleça regras específicas para o setor, principalmente para a indústria de agregados e rochas ornamentais, a fim de evitar o abandono da área após a finalização dos trabalhos mineiros, né, possibilitando assim o cumprimento da responsabilidade social e ambiental por parte da empresa, bem como a diminuição do ônus sobre o Estado. Obrigada, gente. Muito obrigada, Poliana, pela sua apresentação. Então, como é de praxe, né, a gente sempre passa a palavra para o nosso convidado externo, né, para dar início aos seus comentários, observações, né, ou críticas, né, com relação ao trabalho da Poliana, tanto escrito como apresentação. Então, vou passar a palavra para o Celso, para ele, né, fazer seus comentários. Aí, muito obrigado também, Celso, novamente. Então, obrigado vocês pela oportunidade, né, de avaliar o trabalho. Primeiramente, Poliana, gostaria de dar o parabéns para você, né, Viviane e o Hernani também, pelo trabalho, pela escolha do tema, né. Eu li o seu trabalho como um leitor interessado no tema, né, vocês foram muito felizes na escolha. Essa análise da correlação entre minas abandonadas e o porte de empreendimento minerário me chamou bastante atenção. É uma coisa ainda que eu não tinha voltado os olhos para isso, eu sempre trabalhando na área de planejamento de mina, e a gente vê que a parte de fechamento de mina, essa questão, às vezes, não que é deixado de lado, mas a gente sempre olha apenas na análise do fluxo de caixa, quanto que a gente tem que separar como um CAPEX no fim da vida da mina, e depois a gente analisa se o fluxo de caixa é positivo ou não, e você mostrou que muitos empreendimentos nem consideram essa questão ainda. Eu fiquei até surpreso ao ler esse fato, né? E a questão de minas órfãs ou abandonadas, né? Os números são surpreendentes para mim também. Inclusive, parece que eu vi 500 mil nos Estados Unidos, né? Então, onde o proprietário não é encontrado, ou ele é financeiramente incapaz de não realizar, né, a recuperação da área degradada. Então, a gente sabe que isso representa passivos ambientais, a área de saúde, segurança, questões econômicas, né? Incluindo o Canadá também, né? Tem números bastante relevantes desses países mineradores. E é uma boa ideia, eu vou questionar só algumas coisas muito pontuais, né, muito pequenas, meu trabalho ficou muito bom. Essa questão, né, das minas abandonadas, você focou aí no quadrilátero ferrífero, eu entendi pelo estudo que essas áreas elas não são bem documentadas com relação aos números, os impactos, possíveis impactos, né, físicos, questões de saúde, segurança, impactos ambientais. Parece que, né, você teve como base as informações do FEAM e alguns dados você teve que inferir também, né. Um ponto que eu acho que pode ser destacado ou incluído no trabalho, né, é colocar como uma possível contribuição para a prevenção de futuras minas abandonadas, né? Acho que é um ponto que a gente pode citar. Você fez aí esse mapeamento, né? Analisando a correlação entre as minas abandonadas de pequeno porte, e talvez a gente pode acrescentar esse ponto, né? Como é que a gente pode fazer para, né, prevenir que a criação de futuras minas abandonadas, né? Um ponto que eu não entendi muito bem, no objetivo do trabalho, estava falando sobre identificação de possíveis soluções para o fechamento das minas. Deixa eu só abrir minhas notas aqui. Eu fiquei com uma dúvida nesse ponto. Eu vi que você sugeriu, né, uma criação, né, de um órgão, né, pela própria ANM, mas eu achei que o trabalho focou mais, né, na caracterização e na classificação das empresas, mas não necessariamente na identificação das possíveis soluções. Ficou muito na parte do órgão, né? Talvez a gente pode só explicar isso de uma maneira diferente ou abordar de um modo diferente. Passando pelas minhas notas aqui, pelo trabalho escrito, conceitos importantes, né? Você destacou bem o que é a mina abandonada, o que é o porte, né? Como você foi feita essa classificação, bem interessante. Você citou dos riscos. Talvez a gente poderia citar um pouco mais dos riscos, só explicar um pouco mais dos riscos dessas minas abandonadas para os riscos ambientais e os riscos para a sociedade, né?
talvez é óbvio para a gente que é da área, mas né, o artigo vai ser publicado, dependendo do público-alvo dos leitores ou da revista, né, pode ser interessante um parágrafo que só aborde um pouco mais os riscos. Quadrilátero ferrífero, né? A gente focou no quadrilátero ferrífero, metodologia ok. Nos resultados e discussões, eu gostei bastante da abordagem. Um ponto que eu anotei aqui como crítica, mas eu vi que na apresentação que você colocou e ficou muito bom, seriam os gráficos. Acho que faltou os gráficos no artigo, vai ficar bem legal, os gráficos que você colocou no PowerPoint. Assim, rapidamente a gente consegue ter uma análise dos resultados que você teve na sua pesquisa e eu acho que vale a pena incluir esses gráficos no artigo. E, bem, como eu falei, eu fiquei bastante preocupado com alguns pontos, né, que muitas minas, elas não consideram, né, essa concepção de fechamento de mina desde a sua análise, né, desde o início. Eu anotei aqui um número de 77% dos empreendimentos, eles não citam essa obrigatoriedade do planejamento numa etapa inicial. Isso é um ponto muito preocupante. Nas conclusões, né, você foi feliz aí ao citar, né, os dados da FEAM. É um trabalho que foi feito em 2016 e que esses dados, né, eles devem ser atualizados de maneira constante. E aí você cita que de 16 para cá, ou no total, só no município de Ouro Preto foram identificados mais de 100 entradas de minas consideradas órfãs. Talvez, né, citar qual é a fonte dessa informação. Eu não sei se ficou meio vago aí de onde que veio essa informação. Acho que vale a pena também se colocar esse ponto. E, bem, como você falou, a solução que você chegou na conclusão é criar, né, um órgão, instituição da ANM. A gente sabe que existe, né, como é que eu posso falar, um vazio político, né, talvez. A gente poderia acrescentar também para esse órgão ferramentas que eles possam abordar essa parte política, né, para garantir que as atuais minas em operação elas possam ser fechadas de maneira adequada. Se, né, você focou mais no mapeamento e na caracterização da relação do porte, mas realmente eu fiquei preocupado de como é que a gente pode fazer para garantir que esse número não aumente, né, que o número de novas minas abandonadas não aumente no futuro, né, como é que a gente pode desenvolver políticas e programas para prevenção de novas minas abandonadas, né? Um monitoramento eficaz a longo prazo, programa de manutenção, né? A gente sabe que tem um custo associado a isso, né? Como é que isso pode ser feito? Mas talvez para o trabalho não ficar muito extenso, que eu já vi que já ficou 13, 14 páginas, a gente pode colocar isso como uma sugestão para uma pesquisa futura, um trabalho futuro, mas ficou muito bom, eu gostei bastante do trabalho e do tema. Obrigada, Celso. Vai fazer mais algum comentário adicional, Poliana, sobre a fala do Celso? Não, eu anotei aqui os seus pontos, as suas sugestões, muito obrigada. De fato, é um número assustador, né? E o interessante é que esses outros países, como o Canadá, os próprios Estados Unidos, a gente encontra esses dados governamentais, assim. É um dado muito fácil de se ter acesso, então a gente percebe que tem uma preocupação ali maior com esses números, né? E aqui no Brasil é deficiente. Foi bem difícil encontrar alguma fonte que mostrasse os dados nacionais, assim. E o próprio levantamento da FEAM, que tem como proposta manter essa base de dados atualizada, não foi atualizada. Então, é um problema muito ligado a questões de leis mesmo, legislativas, sabe? É muito nova a legislação que diz respeito ao fechamento de mina. E, de fato, é assustador, é preocupante, mas é muito relacionado a isso. Só acrescentar isso mesmo. Muito obrigada pelos comentários, pelas observações. Só vou fazer, eu anotei, antes que eu esqueça, né, Celso, só para comentar os seus comentários, que eu concordo que o trabalho da Poliana não focou nas soluções, a gente ficou mais nessa análise em caracterizar o porte dessas empresas, que a gente escolheu uma área de estudo, que é o quadrilátero ferrífero, mas a gente não focou nas soluções, nas possíveis soluções, né, de fechamento de mina. E pontuar também que quando ela falou, né, que
me corrige, Poliana, 26 das 28 empresas não possuem um plano? 20, é isso? Não, 24 das 26 são abandonadas. Isso, porque são empresas sem controle. Quando a gente pesquisou o processo minerário delas, eram empresas anteriores às normas regulatórias da mineração. Então, assim, quando elas fizeram o PAE delas e submeteram lá no DNPM, como ainda não existia a norma, então elas não contemplaram um plano de uso futuro da área, né, porque elas foram criadas antes. Mas é claro que a gente espera, né, a lei também vai forçar que elas se adaptem, mas esse recurso que deveria ter sido salvo para fazer a implementação do plano de fechamento de mina para essas empresas antes da norma, né, não existe ou não era dedicado para isso. Então, se tem aí uma dificuldade, né, ainda mais para empresas de médio e pequeno porte. Uhum. Aí, você quer falar mais alguma coisa, Celso? Eu quero corrigir o seu dado, Vivi, que na verdade são 6 empreendimentos apenas que tinham a obrigatoriedade do plano de fechamento. Então, é só para corrigir o dado mesmo. Obrigada. Bom, então, dando continuidade, né, agora eu passo a palavra para o engenheiro de Minas também, o Ricardo Figueiredo. Agradeço, né, novamente o aceite cordial de fazer parte dessa banca examinadora. E, Ricardo, por favor, né, manifeste seus comentários, observações, críticas, serão muito bem-vindos. Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, os parabéns pela execução do trabalho, tanto a Poliana quanto os professores que estiveram envolvidos, né? Parabéns também, Poliana, pela apresentação, gostei muito da sua apresentação. Obrigada. O Celso acabou levantando alguns pontos aqui que eu também tinha marcado, eu vou expor para você no decorrer da minha fala, né? Eu acho, assim, que seu trabalho é muito pertinente. Acho que a primeira, o impacto, assim, que a sociedade vê quando ela, impacto negativo, né, que a sociedade, ela dá de encontro, são justamente as cavas abandonadas, né, aquele impacto ambiental, aquela imagem de uma mineração abandonada que acaba contribuindo para preconceito mesmo, né, das pessoas que não têm um conhecimento exatamente como é todo o processo de mineração, né. Infelizmente, esses fatos, eles não são uma... esqueci a palavra. Eles são recorrentes, né, não são exceções à regra. A palavra é de exceções, né. A gente encontra muito isso quando a gente viaja, a gente vai olhando, assim, nas estradas, a gente vê, quando a gente viaja, por avião também, a gente olha, a gente sempre vê uma mina ali, a gente consegue identificar de longe onde que tem uma mina, né. E uma das coisas que eu foquei, assim, na minha avaliação é justamente isso que a gente estava comentando agora, que é a questão da legislação, né. Em 1989, a gente teve o decreto que você citou, né, o 97.632, que estipulou o PRAD, né, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Além também do EIA, do RIMA, né, e desde então, pelo menos na minha concepção e pelo que eu dei uma pesquisada aqui, esse é o principal instrumento que a gente tem de controle, né, do fechamento de mina, controle das atividades que vão ser feitas após a extração do mineral, dos minerais, né. A gente também teve lá a ANR, né, a Norma Regulamentadora 20, onde a gente tem, teoricamente, obrigações, mas que, na verdade, funcionam como mais recomendações, né? Porque a gente não vê uma força política, uma legislação tão eficiente que obrigue as empresas a estarem trabalhando para essa busca, né, de tentar devolver, pelo menos,
uma medida que seja mais compensatória para a sociedade como um todo, né? Não só questão de sociedade, mas também em relação ao meio ambiente e tal. Então, a gente tem hoje em dia alguns órgãos que eles não são tão eficientes assim na tratativa, né? Eles estão ali com o dever de fiscalizar, de fazer avaliação prévia de tudo que vai ser em decorrência da vida útil da mina, todas as atividades. Porém, a gente sabe que, infelizmente, eles não funcionam dessa maneira desejada, né? Não funcionam da maneira ideal. Eu acho que, como você citou no seu trabalho, essas minas, essa quantidade de minas que não que está fora, né, dessas obrigações, né, 77%, elas é um número grande, né, mas justamente em decorrência dessa lei que é tardia, né, infelizmente. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. A gente vê aí alguns países, né, inclusive o Canadá, que durante o processo de abertura, de processo de iniciação das atividades minerárias, eles têm alguns requisitos que são que servem de exemplo para a gente, né, que não são aplicados aqui. Por exemplo, com a participação mais ativa da comunidade que vai ser impactada, né, um plano ali que deve ser gerado para que o impacto da mineração, que a gente sabe que é uma atividade pontual, que ela não dura para sempre, né? Que ela tem um início e ela tem um fim, para que esse impacto não seja tão negativo nessas comunidades, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem somente algumas audiências públicas que são obrigatórias, e essas audiências públicas, elas nem sempre elas falam a respeito dessas questões de fechamento de mina. Não é um tema obrigatório, né? A gente trata mais algumas medidas de como será a implementação da mina, e mesmo assim, apesar de serem públicas, elas não são tão divulgadas para que chegue assim ao conhecimento de todos, né? Eles divulgam no meio oficial, mas não é eles não fazem questão de divulgar para que todos possam discutir a respeito dessas coisas. Mas, enfim, deixa eu só ver aqui o que eu anotei no trabalho, que eu fiz umas anotações aqui no caderno e também Fique à vontade, Ricardo. E depois, por favor, passe as anotações para a gente, tá? Sim, passo. Em relação ao seu trabalho escrito, eu gostei muito, achei que ele foi bem detalhado. Eu só fiz uma observação aqui em relação ao estudo de caso, a parte do estudo de caso. Você coloca o estudo de caso, mineração abandonada do quadrilátero ferrífero. Eu não sei se eu consideraria que essa parte sozinha seria um estudo de caso. Eu acho que você contextualizou bastante, fez uma contextualização bem bacana, bem explicativa, porém eu acho que, como você separou a parte de resultados e discussão, você classificou pela mesma classificação de tópicos, né? Eu acho que se você inserisse a parte de resultados e discussões dentro do estudo de caso e não colocasse ela, apesar de tratar do mesmo tema, mas como um item separado, eu acho que para a estrutura do trabalho um estudo de caso ficaria mais real do que essa contextualização, né? Você, como o Celso também comentou, né, vocês focaram bastante em falar sobre a área, falar sobre as empresas, a classificação das empresas. Eu acho que ficou faltando um pouco dessa parte da discussão para o estudo de caso. Aqui na sua página 8, do trabalho escrito, acho que você também colocou na apresentação, você colocou que, dentre as commodities metálicas que encontram-se no quadrilátero ferrífero, você colocou o nióbio. Eu dei uma olhada, porque
Não conheço nióbio, assim, não sou especialista na parte de geologia, de jazidas, nem nada, mas eu não conheço nióbio aqui no quadrilátero ferrífero. Eu sei de jazidas importantes ali na região do Triângulo Mineiro, na região de Araxá, né, e também em Goiás, algumas no Amazonas, mas não no quadrilátero ferrífero. Até chequei a fonte que você colocou, o estudo, e eu também não achei essa informação lá. Eu vi deles falando da importância do nióbio em algumas, nessas outras partes do Brasil, mas eu não vi exatamente aqui no quadrilátero ferrífero. Então, foi uma coisa que me chamou a atenção. Acho que você foi muito feliz em citar, né, essas iniciativas, tanto do Parque das Mangabeiras quanto lá de Curitiba. Acho que são iniciativas que seriam as ideais, né, para a gente, né, transformar essa área numa área utilizável. Acho que essa iniciativa da Vale também, lá da mina de Águas Claras, também é uma iniciativa muito boa, porém eu acho que está demorando demais. Acho que desde quando eu entrei na faculdade que eu escuto falar que a mina de Águas Claras vai virar um espaço recreativo, vai virar um centro de convenções. Eu acho que, não como uma crítica, né, mas só porque realmente quase uma lenda já falar que ele vai virar alguma coisa assim útil, né? Acho que precisa realmente de um puxãozinho de orelha ali, né? Para dar uma pressada. Eu achei muito interessante apesar dos poucos dados também, né, que estão disponíveis, a gente sabe que a quantidade de minas abandonadas é muito maior. Eu achei muito interessante que ela conseguiu expressar bem mesmo o que a gente vê assim, no dia a dia, que são as principais materiais que são lavrados nessas minas abandonadas, que são os minerais que são utilizados como agregados e minerais industriais, né? Apesar de a gente ter ali uma de grande porte que produzia areia, né, que está parada, e uma outra de grande porte que é de ferro, a maioria são de minas de pequeno porte e desses materiais onde a gente tem um emprego de tecnologia menor, né? Deixa eu só ver mais. Em relação à sua, acho que está aqui no Word. Em relação à sua sugestão do órgão, da criação desse órgão, né, desse instituto, eu acho que eu não vejo como uma solução. Eu vejo como, não sei, uma necessidade de aprimoramento dos órgãos já existentes e daí sim partir para a criação de algum órgão, alguma secretaria que vá cuidar dessa parte. Eu acho que eu vejo isso mais como uma contribuição do que uma simples criação de algum outro órgão. Porque a gente já vê que a gente precisa de muito investimento em algumas secretarias, tanto mesmo no caso da fiscalização, que não é eficiente aqui, tudo. Então, não é uma crítica ao seu trabalho, mas uma sugestão a isso. E eu fiquei bastante interessado nesse fundo para fechamento de mina. Isso é uma sugestão de vocês? Desculpa. É uma sugestão de algum autor? Eu fiquei bastante interessado em como funcionaria, porque a gente tem muito esse problema, né? As minas de menor porte, elas já entram no mercado meio que atoladas, né? Com aquele, não endividamento, mas com a receita ali bem improvisada, né? Talvez não necessária, né? Não totalmente suficiente, né? Para que se faça esse fechamento. Mas também questão de legislação, né? A gente não exige
isso das empresas, então a gente não tem como cobrar o que a gente não exige. Apesar de ser necessário, né, a gente pode passar a cobrar que se construam mecanismos mais eficientes para que essas questões sejam cobradas, né, para que esse valor seja cobrado. Mas eu fiquei interessado nesse fundo para fechamento de mina que vocês sugeriram. Você pode comentar um pouco? Sim, é uma sugestão nossa mesmo, não é de nenhum autor, assim. Existe a fiscalização já, a cobrança da própria CEFEM, né, que é um imposto, ele é alto, já que a gente produz muito, então a receita gerada pela mineração ela é muito alta. Na verdade, a gente tem mesmo esse problema de legislação, né, no final das contas, de gestão e da própria lei em si, como você mesmo citou, assim, falta muito desses órgãos, né, eles não fiscalizam como deveria, falta muita fiscalização. Então, uma vez que você já recolhe um imposto tão elevado, parte disso poderia ser, por exemplo, destinado para o fechamento dessas minas, parte do imposto mesmo, eu acredito que poderia ser destinado para esse fim. Existe mesmo o problema da legislação ser incipiente, então muitas minerações começaram antes da obrigatoriedade de um plano de fechamento, mas também faz parte, eu acho, da própria legislação, né, essa exigência para prevenir, até o que o Celso tinha comentado, prevenir que ocorram novas minerações abandonadas. Essa exigência seria interessante, mas o fundo, eu acredito que ele poderia funcionar mais ou menos dessa forma. A arrecadação ela é bem elevada, a gente sabe que a arrecadação de impostos no Brasil, de forma geral, assim, ela já é muito alta, né? E a mineração, ela gera uma receita muito grande. Então, parte disso poderia ser, talvez, separado para pensar nisso, porque é um problema ambiental e um problema social. Né? Então, a gente tem que resolver isso de alguma forma. No mais, era isso mesmo que eu tinha para comentar. Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aos professores, parabéns ao Celso também pelos comentários feitos aqui. Né? Muito obrigada, Ricardo. Só colocar mais um ponto também, quando a gente teve a ideia de fazer esse trabalho de conclusão de curso, ele nasceu, né, de conversas informais, que a gente tinha percepção que a população como um todo achava que o problema, né, de fechamento de mina estava muito associado a empresas de grande porte, como aqui no quadrilátero ferrífero, seria as empresas de ferro, né, que não executariam esses planos ou não teriam esses planos, sendo que a nossa percepção era completamente na direção contrária, uma vez que são empresas grandes, que têm fluxos de caixas mais interessantes, que poderiam investir, né, em planos de fechamento de mina mais adequados. E aí, nessas conversas, né, a gente pensou, não, o problema real do fechamento de mina vai ser para as empresas pequenas e para as médias, que muitas vezes não têm recurso ou que trabalham ali muito próximo, né, do prejuízo e do lucro, e que teriam dificuldades de implementar esses planos, inclusive aquelas que conseguiram lavrar por muitos anos através de guias de utilização, né, como a Poliana falou, a guia ela foi instituída para ser utilizada na fase de pesquisa mineral, mas existem alguns casos de empresas que conseguem, entre aspas, lavrar a jazida inteira através de guia, com uma guia atrás da outra. E aí você chega no final da mina, você não teve um plano de aproveitamento econômico, muito menos um plano de fechamento de mina. Então, a gente percebeu, né, a nossa percepção indicou que existia uma vulnerabilidade muito grande, né, das empresas pequenas e médias. A gente procurou dados sobre mineração abandonada, né, no Brasil, aí estava muito difícil, a gente reduziu para Minas Gerais, a gente achou o cadastro, né, da FEAM, com apenas 400 dados, e a gente quis verificar essa questão. Então, a gente leu o trabalho da FEAM e falou assim, não, aqui no trabalho da FEAM não está falando do porte dessas empresas, mas vamos estudar o porte de cada uma delas, vamos escolher uma área menor, que era o quadrilátero ferrífero. A gente até esperava mais empreendimentos abandonados, mas, se eu não me engano, 52, né, Poli, que a gente selecionou ali naquela área, e a gente sabe que existe muito mais.
mas a gente tinha que começar com um dado real, né, que foi investigado por uma fundação, né, porque a gente não tinha condições de fazer essa investigação, pelo menos a curto prazo, não, nem médio prazo. Então, é isso que eu queria colocar, né, para todos. Agora, eu queria passar a palavra para a plateia, né, se alguém quer fazer algum comentário, crítica, observação. Eu acho que o professor Hernani, que é meu orientador de doutorado, ele está aqui ainda. Aí, professor, se você quiser fazer algum comentário, não sei se ele está, às vezes não está. Bem, boa noite a todos, boa noite, Vivi. Boa noite. Parabéns pela sua apresentação, muito fluida, segura. É um assunto interessante demais, né? Assunto para a gente ficar conversando. Eu falei, gente, não posso falar. E me traiu, ela falou que eu não iria falar. Porque a gente acaba segurando aí o público, porque tem comentários, sempre tem, né? O Henrique, o Celso, né? Celso Henrique, colocou um assunto interessante aí que a Poliana tratou, que é do como evitar minas abandonadas, né? É muito complicado isso aí. É uma resposta difícil de ser dada. Algumas dessas minas abandonadas são muito antigas, centenárias. Vou dar um pulo maior agora. Nos anos 90, nós tivemos várias minas fechadas, dessa do cadastro da FEAM, que são lá da região de Candeia, a pedreira do granito Candeia, que estava na moda nos anos 1990, de 1990, né? E todo mundo usando o granito Candeia aí na construção de prédio residencial e tudo mais. E, de repente, aí caiu da moda, os caras simplesmente abandonaram as pedreiras, e, na maioria dos casos, tirando como guia de utilização. E, ao longo desse período todo, a legislação ambiental evoluiu bastante, isso não tem como a gente negar, né? E se a gente for falar do ponto de vista da empresa de mineração, então, a gente pode falar que a legislação ambiental era cada vez mais restritiva, e é fato. Surgiu também a lei de crimes ambientais, né, que aumentou, então tem como você punir, né, o diretor, o dono da empresa, o presidente, o responsável. Mas mesmo assim nós tivemos o abandono da Mundo Minerals, né, que foi recente, isso aí, ali em Reacima, né, aquela mineração de ouro dos australianos, e os caras saíram à noite, foram embora, largaram a mina lá, tudo, equipamento, carro, computador, largaram tudo, largaram passivo. Então é muito difícil. E aí o tema, uma das justificativas, ou uma outra alternativa para reduzir isso aí, um desses que a Poliana colocou aí, criar um fundo, né? Isso é meio complicado, o que eu acho que ela falou ali de CEFEM. A CEFEM ela está na Constituição, né? Então, ela é para investimentos em infraestrutura, na saúde e na educação, não para recuperar a área degradada de mina abandonada. Então, não dá para se usar esse recurso. Se aumentou ou não, que ótimo para a comunidade que tinha como aquele recurso mineral, e ao final da vida útil da mina pode ter como herança um buraco, né? Então, que bom que eles tiveram um royalty razoável para investir. Infelizmente, os prefeitos, de certo modo, não investem da forma correta o dinheiro da CEFEM. Ele cai num caixa único e vai embora. Mas esse é outro assunto. E esse fundo existe nos Estados Unidos, no Canadá, tem um fundo desse, que é um fundo voluntário, que as empresas contribuem, elas são isentas de imposto de renda, essa contribuição a esse fundo, que é para recuperar
áreas de minas, áreas degradadas de minas abandonadas, vamos colocar um termo mais completo, né? Então, as agências ambientais elencam aquele caso onde tem mais urgência, é mais necessário a recuperação, como no caso da Mundo, que ocorreu a recuperação da barragem, e o recurso utilizado foi do Estado, só que o Estado não tinha dinheiro, utilizou o dinheiro da Copasa, uma vez que o grande problema ali era o rompimento da barragem e a contaminação de um sistema de abastecimento de água lá, que a Copasa coleta a água e abastece uma parte ali da região, acho que vai até Belo Horizonte e tudo mais. Então, esse fundo talvez seria interessante, que aí empresas de grande porte, com resultado econômico, né, que tem capital, tem dinheiro, poderiam contribuir nesse fundo. E aí sim o Estado usaria esse fundo para recuperar determinadas áreas. E as empresas iriam depositar isso aí de forma voluntária, né, já que uma vez ainda tem a dedução do imposto de renda, e ela uma forma de mostrar que ela contribui para a recuperação de áreas degradadas, que não só as dela. E outra coisa, a FEAM, quando criou esse cadastro de minas abandonadas, e a intenção era de atualizar isso aí, ela não atualizou com uma justificativa que, para mim, é muito vaga, ela não justifica para mim, que é nós estamos discutindo a criação da garantia financeira, ou seja, se você tem a garantia, se você pagou a garantia financeira, se a empresa declarou falência, o Estado vai ter aquele recurso para contratar um terceiro para recuperar aquela área. As próprias mineradoras, quando teve um projeto de lei 2001, 2002, um anteprojeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, elas fizeram um lobby contrário a essa garantia financeira. A justificativa foi, nós Grande, quando eu falo nós Grande, eu vou citar Vale, só de exemplo, nós Vale temos recurso para pagar uma garantia financeira, uma caução, mas uma empresa de pequeno e médio porte, como bem o Ricardo colocou, eles já começam quebrados. Então, muito dificilmente eles vão ter recurso para isso. Mas o governo está tentando agora, em função dessas rupturas de barragem, emplacar um projeto de lei desse aí de garantia financeira novamente. A ANM também está pensando nisso. Mas isso não é desculpa para não atualizar o cadastro. A desculpa eles fizeram, eles estão trabalhando, mas só que não publicizaram, né, o novo relatório, porque aumentou o número de minas abandonadas e o Estado tem medo do Ministério Público acioná-lo, falar, aquela mina tal você tem que recuperar, Estado, que agora é do Estado, né, da população, não tem como você rastrear o antigo dono em alguns casos, e aí o Estado resolveu não disponibilizar. Né? Isso eu sei de fonte segura, lá da própria FEAM, né? Falou, a gente não pode, e a desculpa está sendo a garantia, mas não é a garantia. Então, por isso, Poliano, esse seu assunto é muito interessante, é muito bacana, dá muita conversa, a gente poderia gastar um tempão aqui conversando, mas desculpa aí de eu ter falado tanto. Vivi, eu devolvo. Eu adorei. Eu também. Toda vez que você fala, eu amo, né? Você sabe. Não, eu adorei, professor. Vivi, eu só queria acrescentar uma coisa. O Celso tinha perguntado sobre aquelas entradas lá das minas, né, em Ouro Preto. Eu vou referenciar. Esse é o trabalho da professora Viviane, Celso. Ela, junto com o Hernani mesmo, estão fazendo um trabalho lá em Ouro Preto. A Viviane fez um levantamento de várias entradas ali de minas órfãs mesmo em Ouro Preto. Viviane fez esse levantamento, é um estudo bem interessante. Mapeou esses resquícios de mineração. Tem muita coisa legal sobre isso, sobre esse assunto. Não, bacana, então vamos colocar os créditos aí.
Eu coloquei aí no chat, Celso, um dos produtos do meu doutorado, que é o banco de dados, né, sobre vestígios da mineração do século XVIII, não é só entradas de minas subterrâneas, mas tem outros tipos de vestígios também. E a intenção não são dados, a maior parte deles, né, não fui eu que fui a campo, muitos são do próprio professor Chana, que faz essa catalogação desde a década de 90, então a gente foi unindo dados, né, de várias fontes, alguns fui eu, mas a maioria não. O meu trabalho é mais de organização dessa informação geográfica. Aí, se depois você tiver curiosidade e quiser visitar nosso site, tá bem legal. Claro. A gente está fazendo um artigo sobre essa plataforma. Minasantigas.com. Isso. Então, pessoal, dando continuidade, né, agradeço novamente as sábias palavras, né, do meu orientador de mestrado e doutorado. Eu quero passar a palavra para a plateia, né, a gente tem aqui algumas pessoas, o André, a Bruna, o Edson, Natália, Thaís. Algum de vocês gostaria de fazer algum comentário? Só abrir o áudio. Uai, é Natália que fala aqui. Eu quero só parabenizar mesmo o trabalho de vocês, da Poliana e da Viviane, que esse é um assunto que tem que ser mais conversado mesmo, que é um problema tanto ambiental e social, né, também. Então, parabéns para vocês aí. Muito bom. Obrigada, Natália. Mais alguém? Eu só queria, a Thaís, eu só queria parabenizar a Poliana pelo trabalho, a Vivi pela orientação, e é isso. Muito bom, Thaís. Obrigada, gente. E mais alguém? Não? Então, vamos passar para a última fase, né, que eu vou pedir a licença de todos os ouvintes, né, inclusive da Poliana, para que nós, da comissão examinadora, eu, o Celso e o Ricardo, né, possamos proceder ao julgamento do trabalho de conclusão de curso. Então, Poliana, eu te chamo pelo WhatsApp, tá? E aí, o pessoal que quiser saber, ou tiver interesse, né, de ouvir, depois do resultado final, é só entrar na sala daqui uns 5 minutos. Tá joia, Vivi. Eu vou parar a gravação para sua nota não ficar gravada, tá? Obrigada, professor, pelos comentários. Eu adorei. Até daqui a pouco.